As eleições de 2024 revelaram um lado obscuro por trás da democracia moçambicana. Por isso que no vídeo de hoje decidi listar as 3 piores eleições que já aconteceram na história da legislatura moçambicana. Vamos juntos perceber. Por favor, coloquem nos comentários qualquer situação de discordância. Fiquem à vontade para comentar. Vamos ver que eleições estarão em primeiro lugar. As eleições em Moçambique são um processo multifacetado, envolvendo a escolha de representantes em 3 níveis distintos: nacional, provincial e local. No âmbito nacional, os cidadãos elegem o chefe de Estado ou presidente e a Assembleia da República, composta por 250 membros escolhidos por representação proporcional para mandatos de 5 anos. A nível provincial, as assembleias provinciais também são eleitas para mandatos de 5 anos, um modelo que entrou em vigor em 2009. No plano local, desde 1998, realizam-se eleições municipais que determinam os presidentes dos conselhos municipais e as assembleias municipais. O processo eleitoral em Moçambique é supervisionado pela Comissão Nacional de Eleições, CNE, uma entidade cuja composição e regulação tem sofrido mudanças frequentes ao longo dos anos. Em dezembro de 2012, uma nova lei estabeleceu a composição da CNE, incluindo 8 representantes de partidos políticos, 5 da Frelimo, 2 da Renamo e 1 do Movimento Democrático de Moçambique, além de 3 representantes da sociedade civil, um juiz nomeado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e um advogado indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Essas mudanças refletem os esforços para equilibrar as forças políticas no país, mas não é o que tem acontecido. Um adendo, esse vídeo tem como foco as eleições presidenciais e provinciais também para a Assembleia da República. Vamos juntos conhecer esse ranking. 3. Eleições presidenciais e parlamentares de 2019. As eleições de 2019 em Moçambique foram um verdadeiro teatro de fraude e manipulação, onde a vitória do partido Frelimo e do presidente Filipe Nyusi foi garantida muito antes dos eleitores chegarem às urnas, dizem especialistas. A calmaria nas ruas de Maputo naquele 15 de outubro escondia a verdadeira tempestade que ocorria nos bastidores do poder. A baixa participação de apenas 51,8% dos eleitores já indicava a desilusão e a desconfiança dos eleitores em um sistema corrompido, em que a vitória de Nyusi era uma certeza, não por mérito ou popularidade, mas pela manipulação descarada do processo eleitoral. Como explicar que, após anos de escândalos de corrupção e uma economia em ruínas, a Frelimo conseguiu aumentar sua parcela de votos para uma esmagadora vitória de 73%? Simples fraude eleitoral. As denúncias de irregularidades foram gritantes, desde o registro de 300 mil eleitores fantasmas na província de Gaza até o assassinato de um observador eleitoral por esquadrões da polícia, que claramente estavam a serviço do regime. A União Europeia não hesitou em afirmar que o campo de jogo é desigual. Era evidente durante toda a campanha, mas mesmo assim os resultados foram aceitos como se tudo estivesse em ordem. Não é surpresa que a Renamo, o principal partido de oposição na época, tinha rejeitado os resultados imediatamente, e com razão. Um estudo do Centro de Integridade Pública revelou que a contagem de votos de Nyusi foi inflada em pelo menos 11%. A Frelimo, sem dúvidas, capturou a máquina eleitoral e transformou as eleições em uma farsa para legitimar sua permanência no poder, acreditam especialistas. O que deveria ser um processo democrático
Foi corrompido pela sede de poder e pela necessidade de proteger os interesses de uma elite política ligada a esquemas de corrupção e alianças com corporações multinacionais. Para muitos moçambicanos, o tamanho da vitória de Nyusi foi um choque, mas não foi uma vitória legítima. A fraude foi tão evidente que até mesmo analistas locais como Edson Cortés afirmaram que, abre aspas, a própria Frelimo não sabe quais são os seus níveis de aceitação no país. E como saberiam? Quando o resultado é manipulado, a verdade sobre o apoio popular nunca vem à tona. A fraude eleitoral em Moçambique não é apenas um problema político. Ela é o sintoma de um Estado frágil que se torna cada vez mais militarizado para se defender de uma crescente insatisfação popular. A violência, a pobreza e a desigualdade estão em alta enquanto que o governo se arma até os dentes para sufocar qualquer oposição. Moçambique está à beira de uma nova crise política e as eleições de 2019 não foram uma escolha popular, foram uma imposição e vários fatores provam isso. 2. Eleições presidenciais de 2009. As eleições gerais de 2009 em Moçambique ficaram marcadas por uma série de alegações de fraudes e manipulação, perpetuando um ciclo de desconfiança no processo democrático do país. Realizadas em 28 de outubro, elas visavam eleger o presidente da República, a Assembleia da República e as Assembleias Provinciais, em um contexto já marcado pelo domínio histórico do Partido Frelimo, que governava Moçambique desde a independência em 1975. Armando Guebuza, presidente em exercício e candidato da Frelimo, buscava a reeleição em meio a um cenário político complexo e polarizado. Ele enfrentava dois oponentes de peso: Afonso Dhlakama, líder da Renamo, o maior partido da oposição na época, e Davis Simango, o presidente do município da Beira, que havia rompido com a Renamo para fundar seu próprio partido, o Movimento Democrático de Moçambique, no início de 2009. O resultado oficial das eleições, anunciada em novembro de 2009, deu a Armando Guebuza uma vitória expressiva, com cerca de 75% dos votos, garantindo sua reeleição para um segundo mandato presidencial. Dhlakama, concorrendo pela quarta vez consecutiva, ficou com 16,5% dos votos, enquanto Simango, o estreante na disputa presidencial, conquistou 8,6%. A Frelimo também garantiu uma maioria avassaladora no parlamento, conquistando 191 dos 250 assentos na Assembleia da República, enquanto a Renamo ficou com 51 cadeiras e o MDM obteve apenas 8. No entanto, essa vitória esmagadora foi rapidamente contestada. A Renamo, acostumada a disputas aciradas e sempre desconfiada do domínio da Frelimo, fez duras acusações de fraude eleitoral. Ivone Soares, porta-voz da Renamo, afirmou que o partido no poder havia manipulado descaradamente o processo. As acusações incluíam enchimento de urnas e distribuição de boletins de votos adicionais para apoiantes da Frelimo, que teriam sido auxiliados pela própria Comissão Nacional de Eleições, um órgão que, segundo a oposição, que estava cooptado pelo governo. Essas denúncias não eram novas no cenário político moçambicano. Desde as eleições anteriores, em 2004, a Renamo vinha alertando sobre a parcialidade das instituições eleitorais e a dificuldade de competir em condições justas com a Frelimo, que controlava não só a máquina estatal, mas também os principais recursos econômicos e de comunicação do país. Apesar das sérias alegações de fraude, observadores internacionais como a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral SADC declararam que o resultado das eleições refletia a verdadeira vontade do povo moçambicano. Essa declaração causou surpresa, considerando que a participação eleitoral foi notavelmente baixa, estimada em apenas 42%, o que representava uma queda significativa em relação às primeiras eleições multipartidárias do país em 1994. Essa baixa participação foi interpretada por muitos como um sinal de desilusão e
apatia política da população. A confiança no sistema eleitoral estava abalada, com muitos eleitores acreditando que os resultados já estavam decididos antes mesmo de irem às urnas. A presença ostensiva de elementos pró-Frelimo durante a campanha, o uso de recursos estatais para financiar a campanha do partido no poder e as tentativas de silenciar vozes críticas eram elementos que contribuíam para essa percepção. A aceitação internacional dos resultados, especialmente por parte da SADC, foi um golpe para a oposição e para aqueles que buscavam uma reforma no sistema eleitoral. A Renamo, sem muitas opções, após o anúncio dos resultados, boicotou a abertura do parlamento em protesto. A decisão de boicote simbolizava a frustração com o sistema que, na visão do partido, estava viciado e impossibilitava qualquer alternância de poder. As eleições de 2009 expuseram ainda mais as falhas do sistema político eleitoral em Moçambique. Desde as primeiras eleições multipartidárias em 1994, a Frelimo conseguiu manter um controle quase absoluto sobre o poder, mesmo em face de uma oposição significativa e denúncias recorrentes de fraude. O controle que o partido exerceu sobre as instituições estatais, incluindo a Comissão Nacional de Eleições e os meios de comunicação, tornava extremamente difícil para qualquer oposição competir em condições de igualdade. Além das alegações de enchimento de urnas e manipulação dos boletins de voto, muitos analistas apontaram que a Frelimo utilizava táticas sutis e não tão sutis para suprimir a oposição e garantir sua hegemonia. Isso incluía o uso de recursos públicos para financiar campanhas e repreensão a vozes críticas, até mesmo a manipulação dos distritos eleitorais para favorecer a sua base de apoio. O fato de a Renamo ter sido incapaz de conseguir uma vitória significativa também pode ser atribuída às suas próprias divisões internas. O partido liderado por Dhlakama na época, desde os tempos da Guerra Civil, já começava a demonstrar sinais de desgaste. A saída de Davis Simango para fundar o MDM foi um sinal claro de que havia insatisfação dentro da Renamo com a forma como o partido era conduzido. A divisão da oposição em 3 blocos nas eleições de 2009 foi um golpe para a oposição. O ciclo de fraudes eleitorais e a manipulação das instituições em 2009 contribuíram para aprofundar a crise democrática em Moçambique. O uso sistemático de táticas para controlar o processo eleitoral minou a confiança da população nas urnas como um mecanismo legítimo de mudança. A baixa participação foi um sinal claro de que muitos eleitores moçambicanos estavam cansados de um sistema que consideravam manipulado a favor de uma elite política que se perpetuava no poder. A vitória da Frelimo nas eleições de 2009 solidificou ainda mais o domínio do partido sobre o cenário político do país, mas também plantou a semente de uma crescente insatisfação que se manifestaria nas eleições subsequentes e na eleição de 2024. Vamos, vocês já imaginam o primeiro lugar. Mas antes, se inscreva no canal e vamos juntos conhecer a primeira posição. 1. Eleições presidenciais de 2024. As eleições gerais de 9 de outubro de 2024 em Moçambique marcaram mais um capítulo turbulento na história democrática do país, com relatos de irregularidades e alegações de fraudes. Apesar de o processo ter transcorrido de maneira pacífica no dia da votação, observadores nacionais e internacionais, a sociedade civil e partidos de oposição levantaram uma série de denúncias, ecoando problemas que já haviam sido observados em pleitos anteriores. Um dos principais problemas reportados foi o recenseamento irregular, com eleitores afirmando que seus nomes não constavam nos cadernos eleitorais, impossibilitando seu direito ao voto. Esse problema foi particularmente notado em províncias como Nampula e Cabo Delgado. Venâncio Mondlane, candidato a
presidência apoiado pelo Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, destacou que, além da ausência dos nomes de muitos eleitores, havia casos em que os cadernos eleitorais disponibilizados aos partidos divergiam dos que foram utilizados nas assembleias de votos. Essas discrepâncias aumentaram a desconfiança de que o processo de recenseamento foi deliberadamente manipulado para favorecer determinados candidatos. A plataforma Decide, uma organização da sociedade civil, afirmou que a troca de nomes nos cadernos eleitorais privou muitos moçambicanos de exercer seu direito democrático. A chefe da missão de observadores eleitoral da União Europeia, Laura Ballarin, também ressaltou a falta de confiança no processo de recenseamento e questionou a independência dos órgãos eleitorais responsáveis. Outro problema grave levantado pela oposição foi a adulteração dos boletins de voto. Diversos partidos relataram que seus nomes e símbolos apareciam de maneira incorreta ou em posições diferentes daquelas que haviam sido sorteadas para os boletins eleitorais. Em Maputo, por exemplo, Mondlane apontou que o Podemos foi listado na posição errada em vários círculos eleitorais. Já o partido Amuzi denunciou que, em algumas regiões, seu nome e símbolo apareciam no verso dos boletins de voto, configurando uma fraude premeditada. A situação mais grave foi a relatada em Quilimane, onde o candidato da Renamo para governador da Zambésia, Manuel de Araújo, denunciou a existência de um circuito paralelo de boletins de voto. Ele revelou que 117 boletins oficiais foram encontrados fora do círculo de votação, levantando sérias dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral. Essa descoberta reforçou as suspeitas de manipulação de resultados e deixou a oposição em alerta. A presença reduzida de observadores e delegados de partidos de oposição também foi um ponto crítico. A missão de observação eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, apontou uma disparidade considerável na representação dos partidos nas mesas de votação. O partido no poder, a Frelimo, estava presente em praticamente todas as mesas, com 2 delegados, enquanto os partidos de oposição tinham uma presença muito mais limitada. Em alguns casos, delegados da oposição foram impedidos de acessar as mesas de votação. Venâncio Mondlane denunciou que muitos delegados do Podemos não receberam credenciais suficientes para monitorar o processo. Além disso, a Renamo relatou que suas credenciais foram deliberadamente inutilizadas em várias regiões, impedindo que seus representantes acompanhassem o pleito de maneira adequada. O consórcio eleitoral Mais Integridade registrou que pelo menos 90 mesas de votação em várias províncias barraram a entrada de observadores e delegados da oposição, comprometendo ainda mais a transparência do processo. Em várias províncias surgiram denúncias de enchimento de urnas, uma das fraudes eleitorais mais graves. Pessoas foram flagradas com boletins de votos já preenchidos em favor da Frelimo, o que levantou suspeita de uma estratégia orquestrada para garantir a vitória do partido governante. Essa prática foi observada em Nampula, Zambésia e Sofala. Em Sofala, o cabeça de lista do MDM, José Domingos Manuel, afirmou que algumas pessoas estavam usando produtos para branquear o dedo, permitindo que votassem em várias mesas. A plataforma Decide também destacou que, em muitas regiões eleitorais, encontraram seus nomes já preenchidos em outros pontos de votação, o que impossibilitou o exercício do voto. Essas denúncias reforçaram a suspeita de que um número significativo de eleitores foi desconsiderado ou teve seu
voto manipulado, comprometendo a legitimidade dos resultados. Além das fraudes documentadas, houve vários relatos de intimidação de eleitores e de funcionários eleitorais, especialmente nas regiões centro e norte de Moçambique. Observadores eleitorais como Gameto dos Santos Carlos relataram o uso indevido de polícias disfarçados como membros das mesas de voto, MMVs. Em Nampula, funcionários públicos e altos cargos do Estado estavam presidindo as mesas de votação, uma prática ilegal que compromete a imparcialidade do processo. Success Marsa, ex-primeiro-ministro do Chad, observador eleitoral pelo Instituto Republicano Internacional, IRI, relatou que houve votação por intimidação, em que eleitores foram pressionados a votar de acordo com a instrução de membros do governo ou da polícia local. A falta de materiais para a votação e para a contagem dos votos também foi amplamente reportada. Em muitas mesas, boletins de voto esgotaram-se antes de todos os eleitores terem votado, enquanto em outros locais houve cortes de energia que prejudicaram a contagem. A plataforma Sala de Paz relatou atrasos na abertura de mesas, além da falta de giz, quadros e lanternas para facilitar a contagem noturna dos votos. A não fixação dos editais e atas da votação, como exigido pela lei eleitoral, também foi um problema em várias mesas. Observadores e delegados da oposição foram impedidos de acessar esses documentos, o que levantou mais dúvidas sobre a transparência e a veracidade dos resultados divulgados. As denúncias feitas nas eleições de 2024 são reflexos de um padrão que se repete desde pleitos anteriores em Moçambique. A Sala de Paz e outras organizações da sociedade civil destacaram que os problemas enfrentados não são novos, tendo sido observados em eleições passadas. Essas recorrentes irregularidades e fraudes minam a confiança no processo eleitoral e reforçam a percepção de que o sistema está desenhado para perpetuar o domínio da Frelimo, independentemente da vontade real do eleitorado. A perpetuação dessas práticas levanta questões profundas sobre a viabilidade de uma democracia transparente e justa em Moçambique, com fraudes documentadas e uma crescente insatisfação da população. As eleições de 2024 deixam o futuro político do país em uma encruzilhada. A questão que permanece é se o sistema eleitoral será reformado para garantir uma verdadeira representatividade ou se continuará sendo utilizado como ferramenta para manter o status de que existe uma democracia em Moçambique. É isso que eu trago. Essas foram consideradas as 3 piores eleições que aconteceram na história de Moçambique. Não concorda? Coloque nos comentários a sua opinião. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!